Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora dar início com a mensagem preparada para nós, para nossa edificação espiritual nessa noite, e com a graça do bom Deus, em nome do Senhor Jesus, com a intercessão, participação, a indispensável ajuda do Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale profundamente, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, trazendo, Senhor, iluminação, entendimento, discernimento, revelação da Tua palavra. Transforma, Senhor, essa palavra, ó Senhor, com Teu poder, meu Deus, para que ela penetre profundamente em nossas almas, em nossos corações, e assim, meu Pai, nós possamos ser edificados, libertos, purificados, transformados, santificados e fortalecidos por meio da mensagem dessa palavra para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje ter uma breve conversa no contexto da Bíblia Sagrada, falando sobre os anjos. Vamos falar um pouco sobre os anjos, porque há muito tempo que nós observamos que as pessoas fazem muita confusão, se equivocam, cometem enganos, erram quanto à compreensão dos anjos, de uma forma geral. Então nós vamos iniciar com a leitura do Salmo 148, vamos ler aqui alguns versículos para ressaltar, em primeiro lugar, sobre a criação dos anjos, e sobre também, já entrando no papel dos anjos. Nós vamos falar alguns aspectos, algumas características, alguns pontos que nós consideramos relevantes e que nós, nas nossas pesquisas, então identificamos passagens bíblicas, versos bíblicos, e vamos assim compartilhar com você, para que você possa então conhecer um pouco melhor quem são os anjos e qual o papel deles. Enfim, vários aspectos que nós vamos aqui comentando depois no desenvolvimento da mensagem dessa noite. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, nós já vamos ler, iniciando então com o verso 148, nos diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia, louvai ao Senhor os do céu, louvai-o nas alturas. Vamos repetir: Aleluia, louvai ao Senhor os do céu, louvai-o nas alturas, ou seja, os seres celestiais. Está se referindo aos seres celestiais, os seres do céu, os do céu, louvai-o nas alturas. Louvai-o vós todos, seus anjos, louvai-o vós todos, seus exércitos celestiais. Louvai-o sol e lua, louvai-o, ó vós, todas as estrelas brilhantes, ou seja, todos os seres criados por Deus. A essência da criação de Deus, de todos os seus seres, toda a sua criação, é louvar a Deus, é glorificar o nome de Deus, exatamente pela magnificência da sua pessoa e da sua obra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Louvai o sol e lua, louvai vós todas estrelas brilhantes. Louvai-o, ó vós, os mais altos céus, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Até aqui está falando das coisas celestiais que estão no alto. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele ordenou e foram criados. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele, em letra maiúscula, Ele, Deus, ordenou e foram criados. Então, aqui nós já podemos concluir que os anjos, assim como todos os seres celestiais, foram criados por Deus. Que eles louvem o nome do Senhor, verso 5, porquanto Ele, Deus, ordenou e foram criados, assim como todas as demais coisas da terra também. Ele os estabeleceu para todo sempre ao promulgar uma lei que não passará. Louvai ao Senhor os da terra, cetáceos e profundezas todas, relâmpagos, granizo, neves e neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis à sua palavra, montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos,
répteis, aves que voam e todos os demais seres vivos, reis da terra e todos os povos, governantes e todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único sublime, sua majestade está acima da terra e dos céus. Então nós vamos ler até aqui. Então nós vimos a primeira parte, a criação dos seres celestiais e depois os seres da terra. A criação aqui que é visível aos nossos olhos, que é perceptível a nós. O verso 13 finaliza assim: que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único sublime, sua majestade está acima da terra e dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós já sabemos que Deus criou todas as coisas, inclusive os anjos. Veja agora em Mateus, no capítulo 22, vamos aqui compartilhando alguns versículos e vamos, na medida do possível, fazendo algum comentário. Mateus 22, verso 30. É um tema bastante extenso, se nós quisermos explorar melhor, ter uma compreensão mais ampla, e nós não teremos tempo na mensagem de hoje. Vamos dar aqui uma noção melhor sobre, então, os anjos. Mateus 22:30 diz assim: na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. Então, os anjos são seres celestiais. Deus também é espírito, também é um ser celestial, diferente dos anjos, mas também não tem um corpo físico como nós aqui da terra, porque nós somos formados do pó da terra, dos elementos da terra. Do pó fostes criados e ao pó retornareis. O nosso corpo terreno é da terra e vai ficar na terra. Quando houver a ressurreição, primeiro dos mortos, depois dos vivos, os que forem subirem para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus, terão um corpo glorificado, receberão uma transformação do seu corpo. Aqueles que já não têm um corpo mais, que já morreram, receberão um novo corpo, e nós teremos os nossos corpos transformados, se nós estivermos vivos no momento do arrebatamento. Então nós vamos receber um corpo do céu, porque para entrar no céu, somente com as coisas que são próprias do céu, inclusive a santidade que deverá haver em nós, e assim nós receberemos um novo corpo. Amém? Então, aqui agora falando de alguns aspectos que diferem os anjos de nós e nós dos anjos. Um deles é que eles não se casam. Na ressurreição, as pessoas não se casam, ou seja, lá no céu, os que ressurgirem com Cristo na vinda do Senhor Jesus Cristo vão para o céu, todos. Lá não haverá matrimônio. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. Então os anjos do céu, eles não têm o sexo é próprio da terra, porque foi necessário que Deus criasse o homem, no sentido no gênero humano, com o sexo para a procriação, e lá não haverá então a necessidade de sexo. Portanto os anjos também são seres assexuados, eles não se reproduzem, não têm conjunção carnal. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos aqui ver um outro aspecto. Vamos ver em João, capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos ver aqui ainda sobre a criação. João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, o Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, em suma, aqui vai nos revelar que o próprio Senhor Jesus também é o Criador dos seus anjos, inclusive dos seus próprios anjos, conforme Colossenses 1,16. Vamos lá para Colossenses, vamos ler muitos versículos, então nós não vamos poder esperar. Depois você pode pegar as anotações dos versículos
através da própria descrição da mensagem que nós estamos gravando. Então, Colossenses 1,16. Vamos ler o 15 também. Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando aqui do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, o Senhor Jesus. 16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então os anjos foram criados por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora, sim, nós vamos ver em Jó, capítulo 38, versos 4 a 7. Jó, livro de Jó, capítulo 38, já próximo do final, 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? E é Deus fazendo perguntas para Jó, né? Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu, Luiz Henrique? Onde estava tu, você? Quando eu, Deus, lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas uma resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir, para definir o tamanho da terra? E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, a estrela da alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Glória a Deus. Então aqui está Deus falando através da sua palavra, ó. Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Também os anjos são considerados filhos de Deus, criação de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nós já temos aqui algumas informações bíblicas sobre os anjos. Sabemos que os anjos são seres espirituais, não são da terra, são do céu. Sabemos que os anjos foram criados por Deus, assim como nós. Sabemos que existem diferenças entre nós e Deus, com relação aos corpos, com relação à questão, por exemplo, do sexo, e vamos ver agora outros aspectos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os anjos são seres espirituais, com inteligência, com vontades, com alguns aspectos que são próprios também da nossa natureza humana. Glória a Deus. Eles são seres inteligentes. Vamos ver aqui, por exemplo, em Mateus, no capítulo 8, o verso de número 29. Mateus 8, 29. Mateus 8, verso de número 29. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então aqui foram aqueles demônios, aquela legião de demônios que estavam possuindo aquele endemoniado que ficava ali nos sepulcros, chamado de endemoniado gadareno, porque ele era da cidade de Gadara, da região de Gadara, uma das cidades lá de Decápolis, significa 10 cidades. Então ele ficava ali nos sepulcros e nada podia prendê-lo, e ele ficava como um bicho ali, como um lobo, e possuía grande força, as correntes não podiam prendê-lo. E então, quando Jesus chegou, eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Veja, Jesus chegou e não falou nada para eles de princípio. Então eles já identificaram, logo que Jesus se aproximou, que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então,
eles já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E outra coisa, eles tinham conhecimento, ou têm conhecimento das Escrituras, porque está previsto que os demônios serão lançados no abismo, e depois serão lançados no lago de fogo de enxofre. Então esse é o destino final. O inferno é o destino final reservado para os anjos. A Bíblia diz que o inferno foi criado para eles, mas aqueles que se rebelaram contra Deus e cederam à tentação e não se arrependerem, não se converterem a Cristo, eles também serão lançados para lá. Misericórdia. Então eles sabiam disso, que haverá um tempo determinado. Então eles não queriam que Jesus os condenasse ao inferno antes do tempo. Por isso que eles pediram para Jesus que os lançasse naquela manada de porcos. Então eles são seres inteligentes e que têm conhecimento das Escrituras. Veja 2 Coríntios capítulo 11 verso 3. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, quem que é essa serpente? Satanás. Assim como a serpente, ele então usou uma serpente para falar com ela, para enganar Eva e depois posteriormente a Adão. Enganou Eva com sua astúcia. É um ser inteligente e astuto. Então os demônios têm essa qualidade. É lógico que quem tem essas qualidades num nível mais elevado dentre os demônios é o próprio Satanás, que é o líder deles. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Então é uma ênfase aqui para mostrar os poderes, alguns dos poderes de Satanás. Um deles é a sedução, a capacidade de enganar. Ele enganou e introduziu o pecado na terra através do engano e tentou também enganar ao próprio Senhor Jesus. Veja agora em Lucas capítulo 2, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, o verso de número 3. É isso mesmo? Lucas 13. Lucas 2, 13. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Aqui falando do nascimento, do Senhor Jesus. Quando o anjo então apareceu aos pastores, que estavam ali num campo durante a noite cuidando dos seus rebanhos, para anunciar o nascimento do Senhor Jesus. E depois, quando o anjo falou com eles, vamos repetir, e no mesmo instante que o anjo falou com eles, com os pastores, surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando, que se juntou àquele anjo que foi incumbido, designado para levar então aquela notícia, fazer aquele anúncio aos pastores. Então, quanto ao número de anjos, a Bíblia fala que eles são miríades de miríades. Miríades significa bilhões, então são milhões de milhões. Multiplica bilhões por milhões e nós vamos ver que é um número incontável de anjos, os anjos que foram criados por Deus. E 1/3 deles se rebelou contra Deus, liderados por Satanás, que a princípio recebeu o nome de Lúcifer, anjo de força e de luz. Fer significa ferro, e luz mesmo. Lúcifer significa anjo de força, ferro simbolizando força, poder, e de luz, também no sentido de luz espiritual. Depois, quando ele foi expulso, juntamente com aquele terço de anjos que ele conseguiu seduzir, enganar e trazer para o seu lado, houve ali uma guerra, uma forte guerra ali no céu, e eles foram expulsos do céu, lá onde está Deus, e eles ficaram abaixo do último céu onde está Deus e vieram para
o céu também, uma região celestial, acima de nós, acima das nuvens, mas abaixo da onde está Deus. Glória a Deus. Então, existe uma grande quantidade, um grande número de anjos, também é um outro aspecto que nós queremos enfatizar. Vamos ver em Tiago, capítulo 2, verso 19, carta universal de Tiago, no capítulo 2, o verso de número 19. Tiago 2,19 diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem, ou estremecem em outra versão. Crês tu na existência de um só Deus? Você crê que existe um só Deus? Eu creio, glória a Deus. Fazes bem, respondendo Tiago. Até mesmo os demônios creem e tremem. E eles creem, eles foram criados pelo próprio Deus. Embora eles tenham sido expulsos lá do céu, eles sabem. Veja uma das diferenças também entre eles e nós. Nós somos homens, somos seres humanos e temos a nossa vida aqui na Terra limitada pelo tempo e pelo espaço. Então nós vivemos um período de anos em determinadas localidades, em determinados locais onde nós habitamos, residimos, podemos mudar daqui para ali, mas também há uma limitação de espaço, a nossa própria locomoção, nós dependemos de meios para nos locomover. Então nós somos diferentes deles nesse aspecto, porque eles também são seres criados por Deus para viverem eternamente. Tanto os anjos que permaneceram como anjos mesmo no céu, quanto os anjos caídos que perderam aquela luz que eles possuíam lá no céu, se afastaram de Deus. Todo ser que está afastado de Deus não recebe a iluminação própria de Deus, por causa do pecado. E aí nós ou não recebem ou tiveram a sua iluminação reduzida. Por exemplo, a própria natureza, ela teve também a sua iluminação, as suas características peculiares reduzidas, tanto assim que nós sabemos de relato de pessoa que já viu, teve um vislumbre das portas do céu, do ambiente em redor do céu, não propriamente dentro, mas em torno do céu. As plantas são tão vivas que parece que elas cantam e bailam. É um relato, de pessoa próxima a mim que já compartilhou comigo essa visão que ele teve. Então, as plantas são como se fossem seres vivos mesmo. Eles têm vida, é claro, mas ali no céu é tudo muito mais vivo. As cores são mais vivas, os movimentos das plantinhas, e é como se elas falassem, cantassem. Então, tudo é muito superior, é uma perfeição que aqui na Terra nós não temos. Mesmo que exista um grau de perfeição elevado na criação de Deus, houve uma redução dessa iluminação. Então nós precisamos considerar isso, que eles conhecem a Deus desde o princípio. Então não é porque eles foram, nem mesmo os anjos, todos criados no céu, e nem os que de lá foram expulsos, se tornaram os demônios, como nós os chamamos, perderam a memória, perderam a consciência. Eles sabem quem é Deus, eles conhecem a Deus. Tanto assim que como nós lemos ali, eles reconheceram o Filho de Deus na pessoa do Senhor Jesus, e eles creem em Deus e tremem, estremecem, só não obedecem. A diferença é que os demônios não obedecem a Deus, mas eles creem, eles sabem da existência de Deus, e eles tremem, eles sabem diante do poder de Deus, a grandeza de Deus, eles estremecem. Veja Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Nós já, pelo andar da carruagem aqui, como se diz, não vai haver tempo para nós falarmos muito sobre essa mensagem hoje. Nós vamos falar algumas coisas hoje e vamos depois nos comprometer a dar o prosseguimento dessa mensagem em outra oportunidade. Apocalipse 12, 17 diz assim: então irou-se tremendamente o dragão, ou Satanás, chamado também de dragão, contra a mulher, e partiu para atacar o restante da sua descendência. É uma profecia,
É o que está previsto acontecer. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, ele nos persegue. É assim desde o princípio. É assim desde o princípio. Amém? Glória a Deus. Vejamos em 2 Timóteo 2,26. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 2, capítulo 2, verso 26. Para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, Satanás, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Outra característica: o diabo ele nos influencia, ele nos incita, nos influencia para fazer a vontade dele, ele nos seduz, ele nos engana. Misericórdia. É claro que isso é o papel dele, é o que ele tenta fazer e é o que ele faz. Então, para que ele não tenha êxito nesses seus intentos, nós precisamos estar sempre ligados em Deus, sempre em comunhão com Deus, sempre debaixo da proteção de Deus, sempre próximos de Deus, sempre nos esforçando para obedecer a Deus. Existem dois senhores e cada um quer que nós façamos a vontade dele. Deus não obriga, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Satanás não, ele seduz e depois ele praticamente obriga, porque ele manipula a vontade, ele não nos deixa com a vontade livre. Deus sempre vai deixar o homem, tanto faz o cristão que está em Cristo como o não cristão, a sua vontade é livre, ele escolhe o que quer fazer, tanto nós quanto eles, os ímpios. Agora, quando a pessoa passa se submete a Satanás e ela é dominada, vai elevando o grau de domínio de Satanás sobre a vida da pessoa, ela passa a ser escravo, totalmente escravo, manipulado. Tanto assim que lá na macumba eles chamam de cavalo, de burro, ou seja, se torna um animal dirigido por ele, faz o que ele quer. Misericórdia. Então aqui está mostrando esse aspecto, que ele tem poder de manipular a vontade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo. Ele cria armadilhas para nos fazer cair, ciladas, para nos enganar, para nos prender, que os capturou nessas armadilhas, a fim de agirem conforme sua vontade. Como é que é essa armadilha? Ela tem a sua origem, as formas podem variar, mas a sua razão de ser, a sua natureza, a sua origem é nos fazer pecar. No momento que nós pecamos, se nós não nos arrependermos rapidamente e permanecermos naquela prática daquele pecado continuado, vai nos escravizar, vai nos prender, e um abismo chama outro abismo, ou seja, ele começa induzindo a pessoa a cometer um pecado e não se arrepender. A pessoa gosta daquela prática, dá ali uma justificativa qualquer, não dá nada não, como se diz hoje, e continua. Daí ele vai incitar a pessoa a cometer outras práticas e vai escravizando cada vez a pessoa mais e mais. Misericórdia. Misericórdia. Judas, Evangelho segundo Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, um capítulo só, no verso número 6. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele, Deus, os tem mantido em trevas, na escuridão, nas trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então, alguns desses anjos estão presos com correntes eternas, tanto assim que lá no livro de Apocalipse fala que alguns desses que estão presos serão soltos quando se cumprir algumas profecias que estão relatadas lá em Apocalipse, que não é assunto da nossa mensagem de hoje. Misericórdia. Vejamos em Hebreus capítulo 1, verso de número 14. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, verso número 14.
capítulo 1, verso número 14. Não são todos os anjos espírito ministradores. Aqui quando fala anjos, são os anjos de Deus, os anjos que estão no céu. Aí agora nós já entendemos que os anjos caídos são chamados de demônios. Amém? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Repetindo, Hebreus 1,14. Não são todos os anjos, todos eles, espíritos ministradores, incumbidos de ministrar, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então os anjos, eles são enviados por Deus para nos ajudar, para nos assistir, para nos proteger, para nos livrar para várias, eles têm várias atribuições, várias funções. Glória a Deus. Eles não têm todo conhecimento só Deus é que tem. Eles estão submissos à vontade de Deus, eles fazem o que Deus manda eles fazerem, eles não têm autonomia para agir por conta própria. E outra coisa, eles estão submissos a Deus, eles não são submissos a nós, os homens. Então, não é muito incomum, às vezes, a gente, especialmente no meio mais pentecostal, algumas pessoas ficarem dando ordens aos anjos: anjo faz isso, anjo faz aquilo. Bobagem, meu irmão. Isso não é antibíblico. Os anjos estão a nosso serviço, mas de acordo com a vontade de Deus, enviados por Deus, ou seja, pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós pesquisamos aqui um estudo e vamos compartilhar com você algumas informações. Os anjos foram criados como uma ordem superior de criaturas no universo em comparação aos seres humanos. Por este motivo, da sua natureza possuir maior conhecimento. Eles têm maior conhecimento que nós, porque eles estão mais perto de Deus, convivem com Deus, conhecem mais a Deus do que nós. E como nós dizíamos antes, eles conhecem a Deus desde o princípio. Então, eles não têm também problema de envelhecimento. Todos os seres que estão nos céus não envelhecerão, então eles não têm a nossa deficiência, que com o passar do tempo nós vamos tendo mais conhecimento, mais informações, mas ao mesmo tempo a nossa memória também vai se cansando, vai se desgastando, e nós começamos no final da vida esquecer as coisas. É muito natural isso. São poucas as pessoas privilegiadas que terminam seus dias de vida com a memória em perfeito estado. Esperamos que assim se dê conosco, né? Em nome de Jesus. Por esse motivo, de sua natureza possui maior conhecimento. Os anjos estudam as escrituras e o mundo da forma mais completa que os seres humanos, e assim obtêm um conhecimento. Nós lemos agora em Tiago 2,19, lemos agora há pouco, e também em Apocalipse 12,12. Vamos ver aqui o que está em Apocalipse 12,12. Sendo assim, celebrai aos céus, e vós os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, misericórdia, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Então, Satanás sabe de tudo que está previsto acontecer, ele conhece as escrituras, ele, muito mais, mas também os seus anjos, os seus demônios, perdão, eles são também organizados, possuem hierarquia. Então é claro que quanto mais o anjo estiver próximo, vamos dizer assim, do reino lá do próprio Satanás, for ali, vamos dizer assim, um braço direito e o braço esquerdo de Satanás, tem também maior conhecimento, e à medida que vai se afastando, o conhecimento é menor. Isso é por um raciocínio lógico, por dedução, né? Não tem um registro específico sobre isso. Os anjos adquirem conhecimento através da longa observação das atividades dos seres humanos. Diferentemente dos humanos, os anjos não têm que estudar o passado, eles o viveram, conforme nós falávamos antes. Assim sabem como os outros agiram e reagiram em determinadas situações, e podem então prever com grande exatidão como nós vamos agir em circunstâncias semelhantes ou parecidas.
É isso que Satanás faz, é isso que ele faz e seus demônios fazem. Eles conhecem a natureza humana, eles sabem como que nós costumamos agir e reagir diante de determinadas circunstâncias. Então, normalmente, eles nos incitam a pecar, porque já pressupõe que nós vamos reagir dessa ou daquela maneira, diante de uma sedução, diante de uma incitação, diante de uma situação que pode nos levar a tropeçar, a cair, a pecar. Misericórdia. Apesar de terem vontade, os anjos são, como todas as criaturas, sujeitos à vontade de Deus. Nós já falamos sobre isso. Os anjos, eles são enviados para nos ajudar. Vamos ver aqui em Hebreus 1,14. Parece que nós já lemos, não sei se foi essa passagem. Vamos confirmar aqui. Confesso para vocês que eu fui anotando, como era muita coisa, não deu para preparar um estudo mais aprofundado. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Nós lemos realmente esse versículo. Então vamos ver aqui algumas das atividades atribuídas aos anjos. Eles louvam a Deus, e agora nós não vamos ler os versículos, vamos só citar por causa do tempo. Eles louvam a Deus, Salmo 148, 1 e 2, esse nós lemos no início. Também em Isaías capítulo 6, verso 3, Isaías 6, 3, uma das atribuições deles é louvarem a Deus. Eles adoram a Deus, Hebreus 1, 6 e Apocalipse 5, do 8 ao 13. Eles se regozijam nos feitos de Deus, Jó 38, capítulo 38, versos 6 e 7, lemos também, né, esse 38. Eles servem a Deus, Salmo 103, 20, vamos ler aqui, Salmo 103, 20, vamos ler, porque fala que eles servem a Deus, então vamos ler, isso é importante nós conferirmos, 103, Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor vós seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Aí outras características dos anjos: eles amam a palavra de Deus e obedecem a todas as suas ordens. Os que desobedeceram foram expulsos de lá. No céu não tem lugar, não tem espaço para desobediência. Lá todos são obedientes a Deus. Bendizei ao Senhor vós seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Vamos ler o 21. Bendizei ao Senhor vós todos, seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris sua vontade. 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Então aqui somente está orando, pedindo para Deus o ajudar a obedecer a Ele, e assim também nós devemos orar, para que a nossa alma, o nosso espírito seja obediente a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, nós já lemos, eles servem a Deus, Salmo 103, 20, Apocalipse 22, 9, pode conferir depois. Eles se apresentam perante Deus, Jó capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1, verso 2, 1, Jó 1, 6 e 2, 1. Aqui é quando o próprio Satanás se apresenta, é convocado, se apresenta diante de Deus, e ali ele vai para acusar Jó, conforme nós sabemos da leitura do livro de Jó. Eles são instrumentos do julgamento de Deus, ou do juízo de Deus, Apocalipse 7, 1 e 8, 2. Vamos ler o Apocalipse 8, 2, para não ficar muito vago. Apocalipse 8, 2. Então eu observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Olha só, vamos ler Apocalipse 7, 1. Lemos o 8, vamos ler o 7, 1. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então, veja o poder dos anjos, né? Eles têm
a eles serão dados esse poder. Eles não têm poder, como que eu quero dizer? Eles são dotados de poder, de grande poder, mas eles não têm um poder incondicional. Eles não têm todo o poder só quem tem é Deus. Então, quando Deus quer designar algum anjo para realizar alguma missão, Ele dá aquela porção extra, vamos dizer assim, de poder àquele anjo que lhe for necessário, como aqui está previsto que irá acontecer. Eles receberão de Deus o poder de parar os ventos. Veja, por exemplo, isso já aconteceu com alguns seres humanos também. Receberam um poder excepcional de Deus. Sansão, devido ao propósito que Deus estabeleceu para a vida dele, ele recebia de Deus um poder extraordinário para realizar algumas ações, como a Bíblia nos relata. Eles trazem respostas às orações. Atos 12, 5 a 10. Vamos ver, isso é muito importante, né, para nós. Queremos e precisamos receber a resposta de Deus, e os anjos muitas vezes são incumbidos de trazer essas respostas. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submeter ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E assim Pedro o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Então ali o anjo foi enviado para soltar Pedro daquela prisão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em resposta às orações da igreja que intercedia por Pedro quando ele estava ali preso. Eles ajudam a ganhar as pessoas para Cristo. Atos 8 e 26. Atos 8, verso 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ali é quando Filipe encontra e depois prega e depois batiza para aquele eunuco etíope, que era administrador dos tesouros da rainha dos etíopes, rainha de Candace. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles observam a ordem cristã e obra de sofrimento. 1 Coríntios 4, 9. Vamos ler. 1 Coríntios 4, 9. A mensagem vai ficar um pouquinho extensa, mais do que nós desejaríamos, mas vamos pelo menos concluir essa parte. Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Está fazendo uma referência ao papel dos anjos como testemunhas. E agora vamos ler capítulo 11, verso 10, ainda de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Glória a Deus. Que mais? Efésios 3:10. Efésios 3:10. Algumas passagens precisaria termos tempo para comentar, e infelizmente nós não temos esse tempo. Segundo a graça que Deus me foi outorgada, eu, como prudente consultor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói.
Opa, desculpa. Não é aqui não. Misericórdia, Jesus. A pressa não funciona, né? Em muitos aspectos. Efésios 3:10. Estava lá em 1 Coríntios. Efésios, capítulo 3, verso 10. Misericórdia. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então aqui, vamos pegar aqui o contexto. Esse mistério, vamos ler a partir do verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer a pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, o Espírito Santo, aos apóstolos, santos apóstolos e profetas de Deus. E significando que por intermédio do Evangelho os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi otorgado conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça, Paulo falando, né? De proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse ministério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Glória a Deus. Então aqui ele está falando de principados e autoridades das regiões celestiais, ou seja, está se referindo a anjo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não os desanimeis. Então é isso, aí está fazendo aqui a referência a anjos também. Vamos ver o que mais. 1 de Pedro 1:12.